Bem-vindo ao canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Raimundo. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo este referente aos ensinamentos da Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová. E desta feita eu vou falar sobre o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, o José Franklin Rutherford. Qual tipo de alimento espiritual Rutherford providenciou para a sua membresia, no caso, as Testemunhas de Jeová? Só lembrando que Rutherford idealizou várias doutrinas dentro do movimento das Testemunhas de Jeová que permeia até hoje. Eu gostaria de citar dois deles. No caso, o nome, Testemunha de Jeová, e também a identificação das Testemunhas de Jeová da grande multidão. Então eu estou aqui com o site JW e vamos logo considerar aqui o livro Profecias de Isaías, uma luz para toda a humanidade. A página 54 do livro diz o seguinte: em 26 de julho de 1931, num congresso em Columbus, Ohio, Estados Unidos, o presidente da sociedade, José Franklin Rutherford, apresentou uma nova resolução intitulada Um Novo Nome. As palavras: desejamos ser conhecidos e chamados pelo nome, a saber, Testemunhas de Jeová, emocionaram os congressistas, que aprovaram a resolução com um retumbante sim. Então aqui em 1931, José Franklin Rutherford, o segundo presidente da Torre de Vigia, colocou o nome Testemunhas de Jeová. Até o ano de 1931, as Testemunhas de Jeová eram conhecidas como estudantes da Bíblia, uma ramificação de Russell. Já de 1931 para cá, eles foram reconhecidos com o nome Testemunha de Jeová através de uma resolução de Rutherford, ok? Qual é o outro ponto fundamental na questão das Testemunhas de Jeová que foi idealizado por Rutherford? Eu estou aqui no livro Clímax de Revelação, a página 122. Então aqui no livro diz que num congresso em 3 de julho de 1935, em Washington, Estados Unidos, o então presidente, Rutherford, ele decidiu aí a questão da identificação das Testemunhas de Jeová da grande multidão de Apocalipse ou Revelação, capítulo 7 e o versículo 9. Então Rutherford, ele teve um entendimento aí que as Testemunhas de Jeová da grande multidão de Apocalipse, o capítulo 7, versículo 9, eram as testemunhas de Jeová da grande multidão, que anteriormente eram chamadas de Jonadabes. Então essa doutrina, esse ensinamento permeia até hoje. É um ensinamento, uma doutrina fundamental entre as Testemunhas de Jeová, essa doutrina da grande multidão, que são as Testemunhas de Jeová que vão viver aqui na terra, no paraíso, segundo a doutrina da Sociedade Torre de Vigia, que foi idealizada por José Franklin Rutherford, o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia. Mas esse vídeo eu gostaria de comentar mais, era acerca do alimento espiritual da época de Rutherford, que ele providenciava para as Testemunhas de Jeová, ok? Então eu estou aqui agora com a revista A Sentinela, a 1º de 1987, a página 10. Então tá aí a revista na tela. Aí você vê aí uma imagem. Acima dessa primeira imagem, com essas duas mãos juntas aí, tá escrito: está satisfeito com as provisões espirituais de Jeová? Uma pergunta. E aí você vê duas mãos juntas aí, segurando o complexo de prédios da gráfica, o Watchtower, ou Torre de Vigia, e é onde funciona a gráfica que produz a literatura das Testemunhas de Jeová. E por sua vez, essa literatura sai dessa gráfica, vem para os salões do reino,
das Testemunhas de Jeová e consequentemente, as Testemunhas de Jeová usam esse material como material didático espiritual e também procuram transmitir a mensagem que está nessa literatura para as pessoas lá fora da sua organização. Então aqui fica subentendido que essas provisões, essa literatura, todo esse material produzido aí por essa gráfica é tido como alimento espiritual para as Testemunhas de Jeová, ok? Aí vamos avançar aqui e vamos passar para o livro Criação de Rutherford, um livro de 1927. Foi um livro Criação, escrito por José Franklin Rutherford, que era um livro que servia de alimento espiritual para os Testemunhas de Jeová da época. Haja vista que todo o material produzido pela Sociedade Torre de Vigia serve como alimento espiritual. Então eu estou com o livro aí na tela. Esse livro, ele não tem esse livro na biblioteca online da Torre de Vigia, não está no site JW, porém o site JW faz referência a esse livro. Aí a gente vai observar aqui a revista Sentinela, a 1/12/94, a página 32. Aí veja o que diz aqui a revista. Nas décadas que se seguiram, Russell escreveu artigos, tratados e livros que forneciam fortes razões para se crer em Deus e na Bíblia. Estes foram publicados pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados nos Estados Unidos. Seu segundo presidente, José Franklin Rutherford, escreveu o livro Criação, em 1927, e outras obras que amplificaram as expressões em favor da crença em Deus. Então você vê aqui, a gente observa que aqui a revista Sentinela, que está no próprio site JW, fazendo referência ao livro Criação de Rutherford, de 1927, e falando de uma forma apreciativa acerca desse livro e das publicações que foram escritas por José Franklin Rutherford, o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia. Agora a gente volta aí para o livro de novo, aí na tela, o livro Criação. Esse livro eu tenho ele em PDF, eu vou deixar ele na descrição do vídeo para você poder conferir, ok? Ele não está no site JW, mas eu tenho ele em PDF. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Então a gente observa aí no livro, aí na página de número 236 do livro, aí a gente vê aí essa imagem, quer dizer, um alimento espiritual visual aí produzido por José Franklin Rutherford, o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia. Aí você vê aí a crucificação de Jesus, ele colocou essa imagem aí no livro dele, aí serve como alimento espiritual para os Testemunhos de Jeová da época. E aí a gente vê uma imagem aí da crucificação de Jesus, e do lado direito de Jesus tem esse crucificado aí, e atrás do crucificado tem dois homens encoxando um no outro. Ou seja, uma insinuação homossexual nesse livro. Então está aí muito claro, né, essa situação que o Rutherford colocou em um livro produzido para que servisse de alimento espiritual para as Testemunhas de Jeová da época. Mas vamos avançar aqui e vamos também ver, né, e considerar a parte que a gente viu aí nessa imagem aí do livro, que Jesus está numa cruz, né? Jesus está numa cruz, e a gente vê que as Testemunhas de Jeová de hoje não creem nessa questão da cruz mais, né? Essa doutrina foi abandonada. Aí a gente vê aqui, botar aí na tela o livro Milhões que Agora Vivem e Jamais Morrerão,
é um livro também de José Franklin Rutherford, do segundo presidente, ele que escreveu esse livro. E aí nesse livro, a gente observa que ele acreditava que Jesus foi crucificado. Aí no livro aí tem a imagem, né, de Jesus pregado numa cruz, crucificado. E isso entra em contraste com o livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, das Testemunhas de Jeová, de 1995, mostrando aí Jesus já numa estaca, uma viga. Então, diferente daquilo que Rutherford acreditava. Aí nesse livro, Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, que é um livro também de Rutherford, na página 112 do livro, tá aí na tela também a página, aí diz claramente, aí o Rutherford disse aí no livro, ó, o apóstolo São Paulo, no capítulo 11 de Hebreus, cita os nomes de muitos homens fiéis que morreram antes da crucificação do Senhor. Então aí ele acreditava que Jesus foi crucificado. Então essa crença deixou de existir. Agora o ponto chave aqui, que está na literatura Despertai, a revista Despertai, 8/12 de 84, página 25, aqui a Torre de Vigia fala hoje, né, com relação à cruz. Ele diz assim, ó, tendo a cruz as suas raízes no antigo paganismo e com a evidência de que Cristo não foi pregado na tradicional cruz, nem os primitivos cristãos empregaram tal símbolo, se levado à seguinte conclusão: a cruz realmente não é cristã. Mas a gente observa que Rutherford ensinava que Jesus foi crucificado, ok? Foi colocado numa cruz e não numa estaca, como apregoa hoje as Testemunhas de Jeová. Porém, como eu mencionei no início do vídeo, doutrinas fortes entre as Testemunhas de Jeová, como no caso do nome Testemunha de Jeová e a identificação da grande multidão, são algo predominante hoje como doutrina dentro do movimento tejotiano. Mas o ponto alto desse nosso vídeo é a questão da imagem, que Rutherford colocou em seu livro Criação, e esse livro servindo como alimento espiritual. Então eu estou aqui com a imagem, de novo, e ela de uma forma mais limpa, mais ampliada, né? A imagem, e você pode observar claramente aí, uma insinuação homossexual, ou seja, um homem encoxando no outro, e ambos todos nus, aí todos três crucificados estão nus, e esses dois homens que estão atrás do homem que está à direita de Jesus, estão nus também, um encoxando no outro, ok? Então claramente uma insinuação homossexual. Isso está no livro de Rutherford, o livro Criação, um livro que foi produzido para servir como alimento espiritual para as Testemunhas de Jeová da época. Agora vamos considerar aqui a última literatura que nós vamos observar do nosso vídeo, que é o livro Organizado para Fazer a Vontade de Jeová, página 138. Veja o que diz aqui esse livro. Como cuidar de transgressões graves? Alguns pecados graves, como a imoralidade sexual, adultério, homossexualismo, blasfêmia, apostasia, idolatria e outros pecados crassos como esses, exigem mais do que o perdão da pessoa prejudicada. Então aqui no livro deixa bem claro que a Sociedade Torre de Vigia trata da questão do homossexualismo como um pecado grave. Mas quer dizer dessa imagem no livro de Rutherford, o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, que serviu como alimento espiritual
para as testemunhas de Jeová da época? Como é que fica? Sendo que até hoje tem doutrina dentro da organização das Testemunhas de Jeová, que foi idealizada por Rutherford, como eu já citei, no caso do nome Testemunha de Jeová e no caso da identificação das Testemunhas de Jeová da grande multidão, lá do livro de Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 9. Então esse aqui foi o nosso vídeo para mostrar, né, o tipo de alimento espiritual que era produzido por Rutherford e que até hoje as Testemunhas de Jeová têm ele como um marco dentro da organização, porque tem doutrinas fundamentais das Testemunhas de Jeová que foi ele que idealizou. A gente viu claramente aí na imagem uma insinuação homossexual que serviu como alimento espiritual nesse livro de Rutherford, o livro Criação, de 1927. Ok? Só lembrando que todo esse material eu vou deixar na descrição do vídeo, inclusive o livro Criação, né, de Rutherford. Também vou deixar o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, onde Rutherford concorda que Jesus foi crucificado. E para você poder conferir as imagens lá de Jesus crucificado e ele falando, né, que Jesus foi crucificado, para você conferir, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.